Bom, vamos lá. Os Estados Unidos passaram a pressionar outros países pela formação de um grupo visando a reabertura do Estreito de Hormuz. Entre os aliados estariam algumas nações europeias que voltaram a se tornar alvo de críticas de Donald Trump. Reportagem de Mariana Jangiacomo. Essa coalizão internacional quer garantir uma espécie de segurança marítima para o Oriente Médio com o fim da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. O documento do Departamento de Estado americano diz que a medida é essencial para proteger a liberdade de navegação na região. A participação dos países poderia ocorrer por via diplomática, militar, econômica ou por compartilhamento de inteligência. Os americanos vão deixar de fora do convite nações vistas como adversárias, casos de Rússia, China e Cuba. O presidente Donald Trump, no entanto, já disse que não precisaria de outros países para reabrir o estreito. Segundo ele, as Forças Armadas de Washington são suficientes para resolver a questão. Agora, esse documento, com apoio de departamentos do governo, fala de uma habilidade coletiva para proteger a economia global. Essa não é a primeira organização que busca reabrir o Estreito de Hormuz. Sob a liderança da França e do Reino Unido, equipes militares de 30 países planejam uma missão defensiva para retomar o tráfego marítimo. O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, reforçou que segue disposto a auxiliar os esforços. Wir setzen uns in diesem Geist auch dafür ein, jetzt schnell die iranische Blockade der Straße von Hormuz zu beenden. Wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, dann steht Deutschland bereit, sich auch militärisch zu engagieren, um die Freiheit der Seewege zu gewährleisten. Mesmo assim, Trump mantém uma retórica agressiva contra os aliados, ameaçando retirar tropas americanas da Alemanha, da Itália e da Espanha. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely, or if they said, okay, we'll help, but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. You know, they made a mess out of Ukraine, a total mess. And we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, you know, we're an ocean apart. Trump vive um momento complicado nos Estados Unidos. Envolvido em um conflito impopular, ele ainda vê a média do combustível subir para $4,30, o maior valor desde julho de 2022, enquanto segue à procura de opções para fazer o Irã se render. Teherã, no entanto, segue apresentando resistência. Em novo discurso divulgado nesta quinta-feira, o líder supremo do país, Ayatollah Mojtaba Khamenei, não cedeu e disse que os iranianos vão conter o abuso inimigo nas vias navegáveis. ایران اسلامی با شکر عملی نعمت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء استفاده های دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. Sandro Moita, alguma chance dessa coalizão vingar? Caio, existem já duas coalizões. É bastante curioso que os americanos estejam querendo criar uma terceira coalizão para garantir a liberdade de navegação na região de Hormuz, no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. É muito curioso porque a gente tem uma outra força marítima internacional que foi ativada, comandada pelos americanos em 2010, e desde então é comandada por oficiais britânicos, tem QG no Bahrein, e acho que foi esquecida, é aquela busca da administração Trump por sempre ter uma marca sua, porque o memorando é muito claro em dizer que a liderança vai ser feita pelo Comando Central americano. O problema aqui, Caio, é que embora as nações árabes estejam simpáticas à ideia, principalmente países do Golfo, e cabe lembrar essa declaração que foi feita pelo Ayatollah Mojtaba Khamenei hoje, ela foi feita porque hoje no Irã foi celebrado o Dia Nacional do Golfo Pérsico, no qual ele disse que as riquezas do Golfo serão exploradas de maneira conjunta com as nações da região, lideradas pelo Irã. Então, é difícil dizer que uma coalizão liderada pelos Estados Unidos vai vingar. Agora, o fato é de que a gente está vendo cada vez mais questões e tensões nesse sentido. Os americanos ventilarem a ideia de uma coalizão, de certa maneira, é mais um tijolo, mais um bloco de pressão sobre o Irã, e tanto que no comentário de vários especialistas, de figuras políticas do mundo iraniano,
já se percebe que essa pressão feita pelo bloqueio, além de estar exercendo algum tipo de pressão sobre o Irã, embora a gente tenha uma série de navios que conseguem escapar do bloqueio americano, esse bloqueio tem conseguido produzir algum efeito sobre o Irã, e há, inclusive, a ideia, por parte do Irã, de entender que possivelmente os americanos vão utilizar essa cobertura internacional para estabelecer uma zona de não voo, tal como foi feito com o Iraque pós-1991. Os iranianos estão discutindo isso seriamente. Então, pode ser, sim, pela pressão do preço do petróleo, não pela simpatia a Donald Trump, nem por uma guerra. Eu gosto muito de lembrar uma coisa que o Lorival diz bem desde que a guerra começou, é uma guerra que os Estados Unidos procuraram, uma guerra que não foi até eles, eles procuraram esse conflito. Então, o que a gente está vendo é um pouco isso. É essa reflexão, né, Lorival? Como que os europeus vão ajudar o Trump a resolver um problema que ele criou? E ele, além disso, oscila muito com relação à saída desse problema, né? Ele ouve conselhos diferentes, né? Por exemplo, o senador Lindsey Graham, que é um falcão de Irã, ele fica incitando o Trump a ir adiante, a forçar o desbloqueio do Estreito de Hormuz a todo custo e a conseguir seus objetivos maximalistas com relação ao programa nuclear iraniano. E, por outro lado, outros conselheiros políticos também chamam a atenção para o fato por exemplo, a Susan Wiles, que é a chefe do gabinete dele, e o próprio Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, chamam a atenção para o quanto isso está trazendo problemas econômicos e, consequentemente, político-eleitorais. Então, ele ouve uma coisa, ouve a outra e fica muito indeciso. E ele está oscilando entre duas ideias. A ideia de abandonar o Golfo, ele já disse, isso aqui é problema dos europeus, vou deixar isso para os europeus. Vão lá e peguem o petróleo de vocês, mostrem um pouco de coragem, ainda que tardia. São frases literais do Trump, dirigidas sobretudo aos britânicos e aos europeus em geral. E, por outro lado, não, eu vou lá, eu não preciso de vocês, eu vou lá e vou fazer sozinho, eu consigo e tal. Também, aspas literais de Donald Trump. Então, é como se fossem duas personalidades, uma lutando contra a outra em público. E a gente assiste isso, eu acompanho isso cotidianamente. E aí, para os europeus, fica complicado. Qual Trump nós vamos seguir, né? Assim, e certamente, com razão, eles consideram que essa é uma guerra, alguns deles acham que ela é ilegal, inclusive, e eles querem adotar uma postura defensiva, no sentido assim, bom, uma vez chegando a um acordo Estados Unidos e Irã, a gente vai lá fazer a desminagem, fazer a garantia de uma navegação segura, vamos patrulhar, escoltar os cargueiros e tal, mas nós não vamos lá impor, forçar a abertura do estreito, porque essa guerra não é nossa. Agora, Sandro, hoje a imprensa americana estava tratando da possibilidade de uma nova onda de ataques curta e poderosa, né, dos americanos contra o Irã. Você vê isso como uma fática, real? Caio, basta lembrar que nos últimos 7 dias a gente teve uma ponte aérea dos Estados Unidos continental para a área do conflito ainda maior do que a gente viu no pré-guerra. Quando eu falo dessa ponte aérea, eu estou falando de mais de 20 voos de aeronaves de grande porte, C-5, C-17, trazendo todo tipo de equipamento. Os americanos tiraram mais equipamento ainda da Ásia de defesa aérea. Então, o que a gente está vendo aqui, Caio, sim, a possibilidade crescente de um ataque e, em alguns momentos, isso aparece, inclusive, na imprensa americana, dizendo, olha, o Trump está começando a ficar simpático à ideia de um bombardeio muito rápido, muito intenso, que poderia, talvez, destravar as negociações. O fato aqui é que esse bloqueio ele parece um impasse que vai se arrastar por muito tempo, mas não é tão verdade assim, porque os americanos mantêm 3 porta-aviões na região, essa concentração na região só foi igual em 2003, quando ocorre a Segunda Guerra do Golfo, lá no Iraque, e há uma outra questão. Os próprios iranianos não conseguem pensar em conviver com um bloqueio desse tipo que está sendo feito pelos Estados Unidos por questão de vários meses ou até um ano. Esse bloqueio seria muito danoso ao Irã, mesmo com todas as fronteiras terrestres, a capacidade do Irã de utilizar o mar para lançar
os seus produtos, principalmente o petróleo, e receber mercadorias, é muito maior do que pelas vias terrestres. Então, aqui a gente também tem uma questão que tem que ser colocada. E aí, Caio, a possibilidade, sim, de uma escalada pode aparecer. E, inclusive, isso é um cenário até perigoso, bastante fático, e dada essa indecisão do Trump, que a gente tem visto tanto no noticiário, até mesmo no noticiário israelense isso aparece, mas como o Lorival bem lembrou, fica essa coisa temperamental e volátil. E isso é extremamente complicado para pensar uma guerra. Deixa eu te perguntar, Lorival, o cenário de escalada, ele retorna? Retorna. Bem, as informações são de que os planejadores militares americanos apresentaram hoje ao presidente Trump planos de escalada, né, de novos ataques ao Irã. Não seria uma guerra em escala total, não seria para tentar mudar o regime, derrubar o regime, seria para desgastar, aumentar o atrito, aumentar o desgaste, para dobrar os iranianos. Eles já não têm mais. É interessante porque os israelenses continuam com o objetivo de mudar o regime, eles estão operando, a inteligência militar israelense está operando dentro do Irã para tentar derrubar o regime. Mas os americanos não, eles não atuam com esse objetivo, eles estão simplesmente tentando amaciar o regime iraniano para aceitar um acordo nuclear que seja visivelmente mais robusto do que aquele que o Obama assinou em 2015. Esse é o objetivo. E a questão do Estreito de Hormuz, tanto do ponto de vista do Irã quanto do ponto de vista do bloqueio americano, fica ali como a moeda de negociação. Né? Assim, essa não é visto por nenhum dos dois como o status final desse. O Irã sabe que não pode manter isso dessa forma, os Estados Unidos sabem que também não pode continuar dessa forma. Bom, para finalizar, Sandro, dentro desse cenário de escalada, eu queria que você avaliasse esse envio do míssil supersônico do Dark Eagle para o Oriente Médio, se é um recado para o Irã, mas também para a Rússia e para a China, que também, pelo que eu estudei, tem mísseis parecidos. Sem dúvida, Caio. E como depois do cessar-fogo, paradoxalmente, parece que a administração Trump começou a ouvir os planejadores e começou a fazer uma campanha que talvez devesse ter feito antes de lançar o conflito. Então, fez o bloqueio, está colocando mais suprimentos, está deslocando tropas. A gente não pode esquecer que todo o envio de tropas terrestres não parou, ele continua. As unidades terrestres que estavam no Pacífico, que foram ordenadas para ir para a região do Oriente Médio, continuam no seu caminho. Então, todo o recurso que a administração Trump puder colocar, e com o máximo de um show-off, de um show de força, em termos midiáticos, fazendo cartilha dizendo, olha, tem 3 porta-aviões, é melhor repensar as suas opções e por aí vai. Tudo isso vai ser utilizado para colocar uma enorme pressão sobre a liderança iraniana. Então, por isso que quando a gente vai olhar para os especialistas iranianos, para os políticos iranianos, para as figuras ligadas à Guarda Revolucionária e as redes que são ligadas à Guarda Revolucionária, os canais que são ligados a ela, eles olham com muito ceticismo para quaisquer negociações com os Estados Unidos, porque eles olham para isso como uma tentativa de ganhar tempo para uma nova onda de ataques. E a própria questão do bloqueio, como o Lorival bem apontou, é percebido pelos iranianos como um ganho de tempo para que os Estados Unidos estejam numa melhor posição para lançar novos ataques ao Irã. Então, sim, a gente está numa trajetória lenta, mas gradual de escalada.